que ama o Senhor, alguém efetivo na obra de Deus. E quando eu me refiro à obra de Deus, como bem disse Rosângela aqui na oração, não é simplesmente aqui dentro dessa casa. A obra de Deus, ela é em todos os lugares que estamos. Nós fazemos a obra, nós realizamos a obra de Cristo dentro de casa, no trabalho, no ambiente social, aonde quer que estivermos. Nós temos que ser luz, nós temos que ser sal, nós temos que ajudar as pessoas, servir o próximo. Servir o próximo. Então eu quero, em nome de Jesus, que você faça a reflexão. O que você pode melhorar? Em qual área você pode aperfeiçoar? Porque tudo que nós temos é passageiro, tudo. Mas a Bíblia diz que as nossas obras, elas nos acompanharão na eternidade. As nossas obras falarão de nós na eternidade. As nossas obras testificarão diante de Deus quem de fato nós somos. O fruto revela a árvore. O fruto revela se a árvore é boa ou má. As nossas obras falam se somos salvos ou não, se somos o povo de Deus ou não. Não é o fato de irmos à igreja, não é o fato de termos uma religião, mas são as nossas obras que testificam daquilo que de fato nós somos. Então eu quero que, em nome de Jesus, amanhã nós acordemos diferentes, sim ou não? Mas o diferente é aqui, ó, mudança de mente. Você já vai dormir com a mente mudada. Não é a mega da virada que vai mudar a sua vida, não. Ficou pensando agora se você acertou ou não, né, seu pecador? Mas o que eu quero dizer, que o que muda a nossa vida é a convicção daquilo que eu sou. Amanhã nós vamos amanhecer, mas a mudança tem que estar aqui. Amém? Queridos, Deus me deu uma palavra muito boa, eu tenho certeza que falará ao seu coração nessa noite. Por isso que eu te peço para abrir a sua Bíblia em Números, capítulo 13. Vou ser bem objetivo. Números, capítulo 13. E o tema dessa mensagem que eu quero partilhar para a sua vida, para o seu 2021, 22, 23, para o seu 2031. Imagine, uma nova década daqui 10 anos. Pensa, aonde você estará daqui 10 anos? Eu espero que seja num culto como esse. Não, vocês estão sem fé. Daqui 10 anos nós estaremos, eu espero que eu não esteja barrigudo. Quem compartilha dessa expectativa minha, levanta a mão. Ê, coisa boa. Eu espero que eu tenha muito cabelo ainda. Recebe aí, cadê os irmãos? Mas principalmente, muita saúde para vivermos bem, para amarmos ao Senhor, para fazermos a obra de Deus. Números capítulo 13, o tema da nossa mensagem é: não é o ambiente que faz você, é você que faz o ambiente. Quero que você pense nisso. Não é o ambiente que faz você, é você que faz o ambiente. Nós não somos frutos do meio. Nós produzimos mudanças, nós fazemos a diferença no lugar que estamos. Números 13 e 14 fala de homens que foram enviados. A Bíblia fala de 12 homens que foram enviados para espiar a terra. Deus havia dado uma terra prometida. E aí, o povo de Israel estava na expectativa dessa terra. E aí, 12 homens, representantes de 12 tribos, são enviados para espiar, são enviados para analisar, são enviados para dar uma olhada como era a terra que Deus havia prometido para eles. E nós vamos ler de forma paulatina à medida que vamos avançando na ministração dessa noite. Mas eu quero dizer a vocês que, como Israel, nós também não saímos do cativeiro para vivermos o deserto. A Bíblia diz que Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, nós vivíamos no pecado e agora nós fomos libertos do poder do pecado. E Deus não fez essa obra em nós para simplesmente morrermos no deserto, para vivermos no deserto, para habitarmos no deserto. O nosso destino é a terra prometida. Ninguém jantou, não, um jantou aqui nessa noite, que é o Guilherme. Eu disse que o nosso destino é a terra prometida.
E a terra prometida, segundo a palavra, é uma terra que mana leite e mel. Pode diminuir, que está dando muita microfonia aqui, por favor. É uma terra que mana leite e mel. É uma terra de bonança. É uma terra que tem multiplicação. Mas ao mesmo tempo, essa terra tem adversidades. Essa terra tem batalhas. Essa terra tem lutas. Essa terra tem gigantes para serem vencidos. Entretanto, entre o Egito e a terra prometida, existe um deserto. Existe a secura do deserto, os pedregais, as serpentes, as areias escaldantes do deserto. Mas eu quero dizer que tudo isso faz parte da caminhada, mas não é o nosso destino. O calor do deserto, as pedras, a angústia, a solidão, os malefícios fazem parte, mas não são o destino que nós temos. O nosso destino é uma terra boa, preparada por Deus. E como disse o pastor Adoliano ontem, Deus preparou a terra, selou a terra e nos deu de presente. Glória a Deus, está melhorando a resposta. Nosso destino é uma vida que, segundo Jesus, ela é abundante. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Talvez você me diga: pastor, eu não entendo isso porque eu enfrento muitas lutas. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer que muitas das lutas que enfrentamos são resultados de decisões que nós não consultamos a Deus. Agimos no calor do momento, tomamos decisões pautadas em nossas emoções e sentimentos, e depois jogamos a encrenca nas costas de Deus, nas mãos de Deus, como se Deus não quisesse nos abençoar. Nós não oramos, nós não lemos Bíblia, nós não pedimos Deus para nos direcionar, e quando tudo dá errado, nós falamos: Deus, cadê o Senhor que não olha por mim? A verdade, queridos, é que Deus prova o nosso coração. A verdade é que de fato existem tentações que o inimigo lança sobre nossas vidas. Porém, muitas adversidades que enfrentamos são resultados das nossas péssimas escolhas. São resultados do fato de termos saído do Egito, mas não termos tirado o Egito de dentro de nós. Não trabalharmos a conversão da nossa mente. Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O povo de Israel fracassou no deserto. O povo de Israel, o povo que tinha uma promessa, o povo que foi chamado por Deus, escolhido por Deus, que foi transformado de uma forma tão intensa quando viu a mão de Deus, tirando-o do Egito e das mãos de Faraó. Aquele povo fracassou no deserto, fracassou na jornada, naufragou na fé e não entrou na terra. Por que não entrou na terra? Por causa da murmuração. Por causa da falta de confiança, da falta de fé. Uma fé falsa, uma fé que é rasa, uma fé que não aguenta pressão, uma fé que não aguenta gigante, uma fé que não aguenta provação, uma fé que não aguenta dias maus. E nós enfrentaremos dias maus, nós enfrentaremos dias difíceis. Jesus, em momento algum no Evangelho, disse que nós não teríamos problemas. Mas há uma promessa de Deus para nós, que se passarmos pelas águas, elas não nos submergirão. Se passarmos pelo fogo, ele não nos queimará. 1000 poderão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Por que Israel fracassou no deserto? Por que Israel naufragou na promessa? Não experimentou a terra, não entrou na terra. Eu quero partilhar com vocês algumas características importantes para nós aprendermos com eles. Queridos, eu tenho 34 anos, obrigado, eu sei que não aparenta, no máximo 25, 24, 23. Obrigado pelos elogios internos que você fez aí. Mas eu quero dizer que, muitas vezes, amados, nós estamos perdendo o foco por causa de detalhes. Nós não tropeçamos nas montanhas, nós tropeçamos nas pequenas pedras, nós tropeçamos nos detalhes da vida. O diabo, ele não se apresenta com tridente, com odor de enxofre.
Ele se apresenta diante de nós estrategicamente. Essa semana nós vimos de uma forma lastimável a Argentina aprovando o aborto. Aos poucos vai mudando a cultura, aos poucos vai aceitando uma nova forma de enxergar a vida, enxergar a morte, enxergar a família. E na hora que nós menos percebermos, estaremos vivendo o caos, aquilo que foi preparado pelo inimigo. Nós não precisamos quebrar a cabeça para vermos que a parede é dura. Nós não precisamos cair no buraco para ver que ele é profundo. Basta nós olharmos para aqueles que estão à nossa frente. Eu sou o filho caçula. Eu sempre observei meus irmãos mais velhos. Eu sempre olhei vendo o quê? Opa, não é por ali. Eu não vou por lá. É melhor naquela direção. Nós precisamos aprender a ver os outros indo e perceber o quê? Não é por ali. Eu não preciso experimentar a droga para saber que ela é má. Eu posso ver tantas pessoas que estão lutando contra os vícios e as drogas e perceber nitidamente que eu não preciso experimentar. Eu não preciso buscar caminhos alternativos quando eu sei que só há um caminho. E Jesus disse: eu sou o caminho. Ou seja, quando nós olhamos para Israel, nós aprendemos com essa nação. Nós aprendemos o que não devemos fazer. Nós aprendemos como fazer. Nós não precisamos quebrar a cabeça. Outros já quebraram a cabeça por nós. Israel quebrou a cabeça por nós ao sucumbir no deserto. Logo, nós precisamos ter uma visão ampla, uma visão clara, uma direção certa daquilo que queremos em nossas vidas. Então, queridos, no versículo 27 do capítulo 13, acompanhe comigo aí em sua Bíblia. Eles foram à terra, eles espiaram a terra e no retorno relataram a Moisés e disseram: fomos à terra, a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. Queridos, aqui nada mais, eles tinham constatado aquilo que Deus dissera. Pelo tempo nós não teremos a oportunidade, mas lá em Deuteronômio 8, do 7 ao 9, Deus já havia descrito para a nação como era a terra. A terra é boa. A terra tem frutos, a terra é frutífera. Vocês entrarão numa terra que eu preparei para vocês. Agora os espias retornam da terra dizendo: ela de fato é aquilo que Deus disse que ela é. Meu irmão e minha irmã, Deus ele não mente em sua palavra. Se Deus disse, é. Se Deus declarou, é. Você não precisa entrar na promessa para saber que a promessa é verdadeira. Porque Deus que prometeu, Deus é fiel para honrar e cumprir a palavra que Ele disse. E a terra de fato é frutífera, a terra é boa. Creia, creia. Antes de entrar na promessa, creia na promessa, viva a promessa, olhe a promessa com os olhos da fé, fale da promessa com os olhos da fé, com a boca da fé, com os olhos da fé, ouça o barulho da terra prometida com os ouvidos da fé. Mas lá no versículo 28, diz assim: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, ou seja, gigantes. Mas porém, esse mas porém fala de incredulidade. A incredulidade, queridos, elas descobrem impossibilidades. Elas olham para as circunstâncias, elas olham para os obstáculos e não para Deus. Quantas vezes ao longo do ano, diante das adversidades, diante das lutas que enfrentamos, nós vemos o mover de Deus, mas colocamos um porém. Deus é bom, Deus me abençoou, mas Deus abriu as portas, todavia, Deus fez um milagre, porém. Quantas vezes nós estamos abrindo a boca para murmurar, para reclamar? Quantas pessoas que acham que por servirem a Deus não podem viver lutas?
Não podem viver dias tristes, dias nebulosos. Nós viveremos, nós enfrentaremos o dia mau, nós enfrentaremos as más notícias, mas o que nós não podemos é deixar de crer em Deus para olhar para as circunstâncias. E eu quero dizer algo para você: o inimigo sempre tentará colocar uma circunstância diante de você para tirar o seu foco de Deus, para tirar o seu foco da bênção de Deus, para tirar o seu foco daquilo que você tanto ansiou. Repare para você ver aquilo que você tanto sonhou. Veja, depois de ter realizado, o que você fala? Você desdenha da sua realização. Meu sonho é ter uma piscina em casa. No dia que tem piscina em casa, ah não, para quê? Dá muito trabalho. Trabalho demais. Queridos, tem uns 3 anos que eu me dei de presente de aniversário um ar-condicionado na minha sala. E todas as vezes, Karine está aqui, ela sabe que a gente vai almoçar, fazer alguma coisa, o calor de João Pinheiro, que eu sento, que eu ligo, eu falo: ai, que delícia desse ar. Obrigado, Jesus, pelo ar. Obrigado pelo valor da energia. Obrigado pelo aparelho. Porque muitas vezes nós permitimos que a bênção se torne um objeto de reclamação e murmuração. Quantas vezes nós oramos tanto para Deus dar um emprego, uma porta sendo aberta, e quando a porta é aberta, quando o emprego é dado, a gente reclama, a gente murmura, a gente olha para as circunstâncias, a gente olha para os problemas, e a gente se esquece do Deus da promessa, do Deus que realiza, do Deus de milagres, do Deus da abundância, do Deus de milagres. Os espias viram que a promessa era verdadeira, mas eles tiraram os olhos da promessa e colocaram os olhos nas circunstâncias. Lá no versículo 30, então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Olha o que Calebe disse. Para quem não conhece tanto o texto, de 12 espias, 12 representantes das tribos de Israel, apenas Calebe e Josué confiaram na promessa de Deus. Os outros 10 só reclamaram. Os outros 10 viram gigantes, viram problemas, viram cidades fortificadas, viram muralhas, não viram o Deus que os libertou do Egito, não viram o Deus que fez maná cair do céu, não viram o Deus que proveu carne para eles se alimentarem, não lembraram do Deus que fez água nascer de uma pedra, não lembraram do Deus que abriu o mar para eles passarem. Meu irmão e minha irmã, Calebe, a despeito de toda má notícia, a despeito da Covid, a despeito da crise econômica, política, social, a despeito de toda má notícia, ele disse: eia, pois, subamos e possuamos a terra. Nós não temos que temer, nós não temos que olhar para as circunstâncias, nós não temos que olhar para as adversidades, porque se olharmos para os problemas, nós os encontraremos, sim ou não? Sim, gente. Até Carininha, que é casada com um homem quase perfeito. Obrigado, amor. Se ela reparar demais, ela vai achar um defeitinho. É, irmão, testemunho da minha esposa, né? Eu estou dando testemunho por ela. Sei que você também é casado aí com uma perfeição. Gente, homem é quase perfeito. O único defeito que a gente tem é que uma dorzinha vira uma dorzona. Não, não é verdade? A gente sente mais. Só isso. Amém? Tem que falar pela fé. É ou não é? É. Então Calebe, queridos, ele confiou. Ele olhou para o Deus que fez a promessa. Ele disse: subamos, possuamos, certamente prevaleceremos. Aqui está um estimulador, um motivador, um homem para cima. Meu irmão, quando você liga CNN, Globo News, Rede Globo, é só má notícia. É ou não é verdade? Eu amava televisão no passado. E aos poucos fui diminuindo. Parei de ver novela, converti, eu era noveleiro, larguei as novelas. Depois, notícia demais. Canal de televisão só bate no governo. Eu não gosto muito, então parei de ver, eliminei.
cruzeirense, perdemos o gosto, não é, irmãos? Nós estamos aí nos anos sabáticos de descanso, né? Ganhamos muitos títulos, né? A gente tem que descansar também, então a gente perde um pouquinho o gosto. Então sobrou o quê? Sobrou quase nada, quase nada. Só que muitas vezes a gente permite que as informações malignas entrem na nossa mente, e aí a gente começa a achar que não tem esperança, que não tem ânimo, que não tem dias melhores pela frente. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos ser uma geração de Calebes, uma geração de homens e mulheres que olham e falam: apesar de Covid, apesar da pandemia, apesar de governo ou desgoverno, nós subiremos, nós possuiremos a terra, nós avançaremos, nós conquistaremos, nós triunfaremos, nós batalharemos. Mas o problema é que a incredulidade produz muitas coisas negativas. Dentre elas eu destaco o senso de fraqueza. O senso de fraqueza é resultado da incredulidade. Olha o que disseram para Caleb no versículo 31. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Olha o que eles disseram: não poderemos subir. Eles riscaram as promessas de Deus, eles apagaram o Deus da promessa, eles anularam a palavra, o poder de Deus, e só enxergaram obstáculos. Eles sentiam-se fracos, impotentes, incapazes. O senso de fraqueza é uma consequência da incredulidade. Meu irmão, para ser cabra macho mesmo, viver o casamento, fazer casamento acontecer, você tem que ser um homem de fé, você tem que ser uma mulher de fé, senão você desiste, senão você abre mão. Para educar filhos hoje em dia, eu fico imaginando nos meus dias, quando meus filhos forem jovens. Imagina, se hoje já está ruim, a tendência desse mundo complicado, hein? Pensa comigo. Mas nós temos que ser um povo de fé, nós não podemos ser pessoas frágeis, pessoas fracas emocionalmente, que qualquer coisa desestabiliza. Quantos maridos que não têm resistência diante dos problemas, e aí precisam buscar no álcool um renovo, uma força, precisam buscar em um esconderijo a força para enfrentarem os dias maus. A fraqueza é resultado da incredulidade. Aqui nós temos o exemplo de Caleb. Caleb creu em Deus, e por crer, ele tinha confiança, ele tinha coragem. Eu quero lhe dizer, nós precisamos de coragem para entrar em 2021. Precisamos de coragem para viver o casamento, precisamos de coragem para educar os nossos filhos, precisamos de coragem para empreender nesse país. Seja um homem de coragem, não seja um camisolão, né, Carolina? Não seja um fracote, seja um homem de Deus, seja um Caleb, seja uma mulher de Deus, seja uma mulher cheia do Espírito Santo, seja uma mulher que está impregnada de Deus, convicta do chamado de Deus, do propósito de Deus. Amanhã você tem que levantar da sua cama diferente, hoje você tem que dormir, deitar na cama diferente. Todos os dias nós temos que regar a nossa fé, porque o resultado da fé é a coragem para enfrentar os dias maus. Mas a incredulidade produz também complexo de inferioridade. Eles disseram: porque é mais forte do que nós. Quantas pessoas que estão travadas na inferioridade não estão rompendo, porque se acham aquém daquilo que elas são. Meu irmão, você não pode nem ser menos nem mais, você tem que ser no ponto, equilibrado. Não tenha medo, não tenha medo. Em 2009, quando eu me apaixonei por Carininha, pensei comigo: é muita areia. Mas eu fui, adicionei ela no Orkut, irmãos. Né? Você riu, é que você lembrou, né?
Ela me adicionou no Messenger. Ganhei o coração da gata, porque eu era muito tímido. Usei os recursos que eu tinha, Orkut. Era cada depoimento, irmãos. Em 2010, abriu uma porta para eu ser professor. Tremi na base de vergonha, eu sempre fui muito tímido. A timidez sempre foi algo que eu lutei de forma muito ferrenha. Eu nunca me permiti ser vencido pela timidez. Mas só Deus sabe a tensão que eu já vivi nos momentos diversos da minha vida. Eu disse, eu vou dar aula na escola particular. Depois de alguns anos, abri uma porta na escola pública. Irmãos, eu tinha pesadelo de me imaginar numa sala de aula com 50 alunos da rede pública. Eu sabia da aula, o meu medo era conseguir ter disciplina numa sala de aula. Mateus foi meu aluno, né, Mateus? Mas a turma dele era excelente. Mas tinha umas turmas que só misericórdia. Irmãos, eu tinha pesadelo no mês de janeiro daquele ano. Mas eu disse, eu vou. 1 ano e meio depois, eu fui convidado para integrar uma chapa da escola para ser vice-diretor. Tremi na base, porque eu tinha pouco tempo de carreira. Mas eu disse, eu vou. A porta que Deus abre, eu entro. Se é Deus que está abrindo, eu estou entrando. Eu não vou olhar e vou pensar, é mais forte do que eu. É mais difícil que eu. É quase impossível. Ano passado, a Bárbara me convidou para ser vice-diretor com ela no Darcília Coimbra. Eu disse, eu vou. Eu estou firme. Sabe por quê, amados? Nós não podemos deixar a inferioridade falar mais alto. Muitas vezes nós oramos pedindo a Deus para abrir portas, Deus abre portas, mas a gente não entra. Pelo medo, pela inferioridade. Será que eu vou dar conta? Hoje eu prego aqui para vocês, praticamente lendo o mínimo aqui no meu esboço. Mas as minhas primeiras pregações no ano de 2006 eram quase que 100% lidas pela falta de treino e habilidade. E talento, dom é o mínimo. A maior parte é treinamento, é hábito. É hábito. Não permita que o complexo de inferioridade, achar que os outros são melhores que você, achar que o jardim do vizinho é mais verde que o seu. Se ele for, talvez é só porque você não está aguando o seu jardim, não está cuidando. Cuide melhor, faça melhor, dê o seu melhor, mas entenda, se Deus colocou você para cuidar desse jardim, cuide do jardim. Quantos estão aqui comigo nessa noite? Não permita que o complexo de inferioridade fale mais alto que a promessa de Deus em sua vida. Não seja como aqueles 10 espias, mas seja como Calebe. Eia, pois, subamos e possuamos a terra que Deus nos prometeu. Mas além disso, desespero e desânimo nos outros. Versículo 32 diz: e diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Cuidado, cuidado para não condenar aquilo que Deus aprovou. Deus havia preparado uma terra, havia escolhido uma terra para aquele povo, mas aqueles 10 espias dizem: atenção, gente, a terra é ruim, o povo lá é forte, não desdenhe daquilo que Deus aprovou, não passe por cima daquilo que Deus estabeleceu, cumpra os princípios e propósitos de Deus, e mais do que tudo isso, se Deus disse, obedeça, vá, faça. Tem uma canção que diz: farei o que queres que eu faça, direi o que queres que eu diga, e irei onde queres que eu vá. Obedeça. E por fim, minha lista aqui é gigantesca, irmãos. Vai ficar para um próximo culto. A baixa autoestima. No verso 33 diz: também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes.
e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Preste atenção nisso. Eles estavam se vendo como gafanhotos. Eles, amados, eles eram príncipes. Aqueles 12 homens representavam as 12 tribos de Israel. Eles representavam milhares, milhões de pessoas. Eles não eram quaisquer um. Eles eram príncipes, líderes, nobres, enrolou a língua, homens de escol. Sabe o que é homens de escol? Homens de nível alto, grandes no meio social, mas eles se encolheram. Eles sentiram-se como gafanhotos diante dos gigantes. Eles deixaram de ser príncipes para se verem como gafanhotos, de filhos do rei a insetos. Eles estavam com a autoimagem arrasada. O seu casamento vai melhorar a partir do momento que você mudar no seu casamento. Pare de ficar projetando que o outro mude. Comece hoje as mudanças que você sabe que precisa acontecer. A sua casa será transformada, amados. Eu estou casado há 10 anos e meio. A nossa casa é um ambiente de paz, de aconchego. É um ambiente que nós amamos estar. Eu saio do trabalho, eu amo ir para casa. Eu me sinto tão bem quando eu estou com a minha esposa, porque nós construímos um lar de paz. Nós construímos um lar que nós queremos estar, um ambiente agradável, uma geladeira abençoada. Irmãos, daqui uns dias, né? Eu estou vivendo ainda dias de glória. Daqui uns dias eu vou viver os dias de luta na dieta, né? Mas ainda eu estou nos dias de glória. Viva hoje. Transforme hoje. Faça do seu trabalho um trabalho abençoado. Faça da obra de Deus um privilégio que você tem. Imagine, de que você morrer aqui, você fechar os olhos, abrir os olhos, você está na eternidade. De repente você vê um outdoor, fulano de tal chegou. É assim que eu fico imaginando, irmãos. Nós chegaremos no céu, na eternidade. As nossas obras falarão de nós na eternidade. As nossas obras justificarão, escute isso, não justificarão a nossa salvação, mas justificarão os galardões que Deus nos dará na eternidade. Mude a sua visão. Amanhã, na verdade, é um dia qualquer, mas a motivação que você carrega hoje, ela é diferenciada dos outros dias. Você pode fazer de amanhã um novo começo, uma nova história, uma nova realidade. Tenha uma visão clara de tudo aquilo que Deus tem para você. Seja claro, seja firme, seja constante. Os problemas virão, mas você precisa se lembrar de Caleb todos os dias. Quando os gigantes se colocarem diante de você, diante das más notícias, diante dos dias maus, eia pois, subamos e possuamos a terra que Deus nos deu. Eu te pergunto nesta noite, qual é a terra que Deus te deu? Qual é a terra que Deus te deu? É o seu casamento? Não deixe os gigantes tomarem o seu casamento. São seus filhos? Não deixe os gigantes tomarem os seus filhos. É o seu trabalho? Não deixe os gigantes. Tenha coragem. Você não está sozinho. Ele está ao seu lado. Ele te abençoa. Ele te sustenta. Isso aqui não é palavra de motivação. Isso aqui é promessa de Deus. O que você precisa ter? Uma nova visão. Eu quero lhe dizer, meu irmão e minha irmã, que Deus é contigo por onde quer que você passar. Não, você não me entendeu. Eu disse que Deus é contigo e será contigo aonde quer que você passar. Coloque-se em pé no seu lugar.
Pode apagar as luzes do templo, por favor. Quero que você feche os seus olhos nesse momento. E pense agora você como um espia. Comece a andar pela sua vida. Como se você fosse um espia entrando na sua própria vida. Pense agora no seu casamento, na sua família. Como tem sido dentro da sua casa? No seu convívio conjugal, com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos. Pense agora na sua vida profissional, entre seus colegas de trabalho. Como você tem vivido? Como você tem caminhado? Como você tem direcionado a sua vida? Agora eu lhe pergunto, você agirá como Caleb e Josué? Ou você agirá como aqueles 10 espias? Você encara a sua vida de hoje em diante com a coragem de Caleb? Ou com o medo dos 10 espias? Não existe nem nomenclatura. A Bíblia não os chama de forma nominal. Mas a Bíblia chama Josué e Caleb. Porque eles confiaram em Deus. Eles confiaram no Deus da promessa. E o Deus que disse, que prometeu, é o Deus que cumpre a promessa. Se você está com a sua filipeta em mãos, pegue-a por favor. Ou melhor, se você está aí com ela. Se você não está, coloque suas mãos sobre o seu coração. Eu quero que você ore comigo dizendo: Senhor Jesus, nesta noite eu declaro que como Caleb, eu também vejo a terra. E eu declaro que eu subirei, eu conquistarei, eu lutarei, eu desbravarei, porque eu creio no Deus da promessa. Eu quero que você pense nesse momento nas promessas que você tem para a sua vida. Quais são as promessas que foram lançadas por Deus em sua vida? Você enfrentará muralhas, cadeias, gigantes, dias maus. Você enfrentará adversidades. Mas a despeito de todas essas coisas, Deus é contigo. Eu disse que Deus é contigo. Deus será contigo. Deus estará contigo. Ele estará ao seu lado. E mais uma vez, como o salmista disse: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Porque é promessa de Deus. Ele prepara para você uma mesa na presença dos seus adversários. Unge a sua cabeça com óleo, o seu cálice transborda. Mas a promessa é que certamente a bondade e a fidelidade de Deus te acompanharão por todos os dias da sua vida. Pai, nós cremos em tuas promessas. Nós cremos nos dias do Senhor. Nós cremos que da mesma forma que tu destes a Caleb e a Josué a unção de conquista, nós nesta noite tomamos posse também. Tira dos nossos olhos todo o pessimismo, toda reclamação, toda murmuração, e nos dê olhos de coragem, visão além do natural. Que enxerguemos aquilo que o Senhor tem. Que não olhemos para as circunstâncias, que não olhemos para as adversidades, mas que olhemos para o autor e consumador da nossa fé, Jesus o Cristo. E que conquistemos tudo aquilo que tu tens para nós. Feche os teus olhos, pode ligar a luz, a iluminação. Nós vamos louvar, nos preparar para a ceia.
tenta me encobrir e parecer que eu vou afundar, me lembrarei, me lembrarei. Se a escuridão quiser me abraçar e a esperança eu parecer perder, me lembrarei, me lembrarei. Queridos, na hora que vocês vierem, nós pedimos para virem bem espaçados de tempo, para não tumultuarem, manterem o distanciamento. E Rosângela, vem aqui por gentileza. Ela acompanhará a Rayane e eu acompanharei o Gilmar. E nós vamos ungir a sua fronte, ok? Vou passar álcool na minha mão, na dela também. Nós vamos passar o óleo rapidamente, nós não vamos orar por você. E você pegará os elementos da ceia. E eu quero que você faça dessa noite uma noite de oração. E nesse tempo que você estiver com os elementos da ceia, ore, clame ao Senhor pela visão de Caleb em sua vida. Eu me lembrarei, me lembrarei, me lembrarei que a paz é uma promessa. Hoje eu estou sendo provado, irmãos, na minha paciência. Eu vou pedir a Maria Luísa e a Gabriela e o Gabriel, que aí eu vou ficar aqui em cima. Vem aqui rapidamente que vocês vão ajudar a Rosângela, tá bom? Pra gente ganhar tempo. Podem vir aqui primeiro que eu vou passar o álcool e o óleo em vocês. A paz é uma promessa. Que a paz é uma promessa. Você não vai mentir. Seguro estou aqui. Me lembrarei. Me lembrarei. Você tem um nome que acalma a tempestade. E você tem um nome que ilumina a escuridão. E você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. E você tem um nome. Você tem um nome que acalma a tempestade. E você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. E a paz é uma promessa. E você
seguro estou, aqui eu me lembrarei, que a paz é uma promessa, vamos lá, que a paz é uma promessa, e você não vai mentir. Seguro estou aqui, me lembrarei. E você tem um nome que acalma tempestades. E você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Vamos dizer, você tem um nome. E você tem um nome que acalma. Você tem, e você tem um nome que ilumina a escuridão. E você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Pai, nós oramos nessa noite para que a promessa do Senhor se cumpra em nossas vidas. Nós fomos ungidos nesta noite. Eu oro agora, Espírito Santo, eu lhe peço que essa unção ministrada sobre os meus irmãos e irmãs, que ela seja símbolo de um tempo do destravar, do desbravar do Senhor. Um tempo em que eles olharão para a terra prometida e conquistarão, avançarão, não olharão para as circunstâncias, não olharão para os gigantes, não olharão para as dificuldades, não olharão para os dias maus, mas olharão para o Deus da promessa. Em nome de Jesus eu declaro, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos e irmãs, uma visão clara. Eu repreendo toda visão turva, fechada, retrógrada. Abre os olhos espirituais nesta noite. Abre os ouvidos espirituais. Levanta uma geração de Calebes, corajosos. Tira a visão tacanha dos homens aqui nessa noite. Levanta homens que são sacerdotes em suas casas, que puxam a corda em suas casas. Homens que não temem o dia mau. Homens que não se escondem diante dos gigantes, mas homens que se levantam com coragem, com confiança, com fé no Deus que tudo faz e tudo pode. Mas eu oro por mulheres corajosas. Pai, eu sei que as mulheres têm tido uma sobrecarga tão grande. A grande maioria está com a carga do trabalho externo, interno, com a educação dos filhos, com a provisão do lar. Estão cansadas, fatigadas, pesadas. Eu oro agora e eu lhe peço, Espírito Santo, tira o jugo, tira o peso que por atitudes tão inconsequentes de maridos sobrecarregou essas mulheres.
alivia a bagagem, traga cura, derrama bálsamo, derrama refrigério. Espírito Santo, fala ao meu coração sobre corações que sangram e choram. Espírito Santo, eu te peço, derrama bálsamo nesta noite sobre os corações. Traga cura, traga ânimo, renova a fé. Faz de nós uma geração destemida, uma geração focada, uma geração que sabe aonde quer chegar, na terra da promessa. Na terra da promessa. Queridos, nós participaremos da ceia do Senhor, lembrando que naquela noite Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que será derramado por vós e por todos, para a remissão de pecados. Por semelhante modo, ele tomou o cálice e, erguendo ao alto, disse: esse é o cálice da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão de pecados. Fazei isto em memória de mim. Hoje, ao participarmos da ceia, nós rememoramos a morte sacrificial de Jesus na cruz, mas também lembramos da promessa que Ele fez. Ele voltará. Ele voltará. Assim sendo, oremos ao Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua morte expiatória por nós na cruz. Obrigado porque hoje podemos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem nos buscar. Vem nos buscar. Nós consagramos o pão e o cálice de suco ao Senhor. Obrigado pelo ano de 2020. Obrigado pelas batalhas, pelas lutas, pelas dificuldades. Obrigado pelos dias maus, porque neles aprendemos e amadurecemos. Obrigado pelas vitórias, pelas festas. Obrigado pelo fique em casa. Obrigado, Deus, porque mesmo diante de uma pandemia tão drástica, nós aprendemos muita coisa também. Obrigado pelos ensinamentos de 2020. Nós participamos desta última ceia de 2020, entregando em Tuas mãos com gratidão este ano, e desde já apresentando o ano que se inicia em Tuas mãos. Que a nossa vida esteja em Tuas mãos, e que a vontade soberana do Senhor seja sobre nós. Se for para morrer, morreremos no Senhor. Se for para viver, nós viveremos no Senhor. A única coisa que não queremos é estarmos longe do Senhor. Assim, coma do pão e beba do cálice. E a paz é uma promessa que você não vai mentir. Seguro estou aqui, me lembrarei. Obrigado, Senhor Jesus. Nós louvamos o Teu nome, nós Te exaltamos nesta noite. Nós declaramos, Deus, que em 2021 nós oraremos mais e estaremos mais comprometidos com a eternidade. Unge as nossas mãos para as batalhas. Unge as nossas mãos para as vitórias. Como aprendemos no culto de ontem, é o Senhor que derrubará as muralhas. É o Senhor que derrubará as muralhas. Precisamos apenas obedecer ao Senhor. Pega a sua filipeta, por fim. Entregamos em Tuas mãos
Essa filipeta que desde domingo nós estamos orando e declarando milagres. E pela última vez neste ano nós semeamos sementes de fé. Nós declaramos para as muralhas, impedimentos, barreiras e circunstâncias que estão entre nós e as promessas desta filipeta, que vocês ruirão, que vocês cairão por terra, que vocês serão vencidos no poder do sangue do Cordeiro. E assim sendo, te damos graças. Que o teu amor, ó Deus, a tua graça, ó Filho, e as tuas santas e preciosas consolações sejam sobre nós nesta última noite e por todo 2021, dando-nos a vitória e abençoando-nos com a tua presença, para a tua glória e para o teu louvor. Amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Deus te abençoe. Vá em paz.